Números, capítulo de número 22, do verso 1 ao verso 20. Números 22, diz assim: a santa e inerrante palavra do Senhor. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, que tudo quanto Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. O tema da mensagem desta noite é: as consequências de um coração distante do Senhor. As consequências de um coração distante do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós lemos a Tua palavra, ó Pai, que é pura, santa, e te pedimos, ó Senhor, que abra os nossos olhos, nosso entendimento e nossos corações, para que tornamos-la receptiva em nossos corações, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. Aplique, Pai, as verdades eternas em nossos corações. Abençoa-nos, ó Senhor, com a Tua orientação. Fala ao Teu povo, ó Pai. Edifica este que é um servo falho. Edifica-o para que possa ser instrumento de bênção também à Tua congregação. Abençoe-nos, ó Senhor. Estamos sedentos por Tua palavra e por Teus ensinamentos. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Bom, a nossa história, a nossa narrativa começa com Israel acampando-se nas campinas de Moabe, que está de frente a Jericó.
E observem, o que deveria aparentemente ser um período de transição tranquilo para a Terra Prometida, que está tão perto, está à vista agora dos israelitas, torna-se um cenário de crise para alguns povos que estão ao redor deles. Aqui, do capítulo 22 até o capítulo 24, nós temos uma nova seção do livro de Números. Nós temos aqui as primeiras narrativas que são situadas nas planícies de Moabe, um cenário que vai ser recorrente no livro de Deuteronômio. Contudo, esses capítulos eles não estão desassociados dos eventos que ocorreram anteriormente. Por exemplo, quando nós estudamos no domingo passado o capítulo de número 21, nós vimos que Israel derrota militarmente os reis amorreus Seom e Og. Não porque eles causaram contendas a esses reis. Eles pediram passagem livre. E não somente isso, eles falaram, olha, tudo que o nosso gado consumir, nós os pagaremos. Deixe então somente que passemos em paz. E eles então têm uma resposta de hostilidade. Eles são atacados por estes reis. E essas vitórias foram esmagadoras. Tão esmagadoras que os israelitas eles marcharam sem oposição nenhuma, do rio Jaboque até o Yarmuk, conquistando algumas terras estratégicas aqui neste meio que conhecemos como Transjordânia. E veja, o pavor parece que dominou aqueles povos. Não somente pelo número dos israelitas, que era um povo numeroso, como nós já vimos em algumas passagens, mas também pela eficácia divina demonstrada naquelas batalhas. O ponto é, Balaque, rei de uma outra potência aqui, conhecida como Moabe, também na Transjordânia, está com crise ao lidar com a presença de Israel em seu quintal. E Balaque parece que não está sossegado em que Israel venceu seus inimigos. Veja, Seom e Og eram inimigos número 1 de Moabe. Tanto é que o próprio Og conquista algumas terras de Moabe, que é o que nós vimos no sermão passado, que tem até o cântico famoso daquela grande batalha que houve ali e a derrota de Moabe. E então, Balaque, ele decide, auxiliado por Midian, uma tribo ali que nós vamos ver um pouco mais, derrotar Israel de uma forma diferente. Ele vê que os seus inimigos, que eram mais poderosos do que si, não foram eficazes contra Israel. Então não seria um tanto quanto inteligente atacar Israel e também perder. Então ele assume um outro caminho. Ele parte aqui para os meios espirituais. Ele busca então um vidente, bem conhecido naquela região, e ele quer amaldiçoar Israel, para que então ele possa enfraquecê-los e assim derrotá-los. Meus irmãos, hoje nós vamos observar e examinar essas reações, tanto de Balaque e depois posteriormente de Balaão, e mostrar como que as suas reações às circunstâncias em que eles se encontram demonstram as consequências de um coração que está afastado do Senhor e a futilidade de se opor ao Deus soberano, ao Deus de Israel. Portanto, quais são as consequências de um coração distante do Senhor? Em primeiro lugar, a consequência é que ele é dominado pelo medo. Ele é dominado pelo medo. Nós podemos ver esse ponto dos versos 1 ao verso 6. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo quanto Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Veja, Moabe aqui é dito que ele teve medo e ele estava angustiado, ele tinha angústia diante do povo de Israel. Ambos os termos indicam temor. O primeiro refere-se ao temor diante de um poder, e o segundo é um termo forte que pode significar ter aversão. Por isso que ele estava grandemente afligido. E a repetição aqui é um recurso hebraico que está mostrando como que estava o estado daquele homem. Ele estava apoderado de medo. Mas se nós olharmos bem ao texto,
os moabitas eles não precisariam temer mal algum se eles conhecessem de fato o Deus de Israel. Acompanhe comigo Deuteronômio capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com ele em peleja, porque não te darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os moabitas eram parentes de sangue ali dos israelitas. Lembremos-nos da relação de Abraão e seu sobrinho Ló. Os moabitas vêm deste homem. Com certeza Ló passou adiante as suas experiências com Deus e os ensinamentos também que ele aprendeu aos pés de Abraão. Muito provavelmente, os moabitas sabiam que os israelitas não eram inimigos. Quando nós olhamos o nosso contexto aqui, Israel não levanta a mão para os moabitas. Eles não fazem nenhum sinal de ameaça. O texto começa dizendo que, tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe. Eles simplesmente se estabeleceram ali para descansar, para repousar e aguardar novas instruções do Senhor. Mesmo sem uma mão ser levantada contra eles, Balaque tem agora o seu coração cheio de medo, cheio de angústia. Muito provavelmente, meus irmãos, como vai ser destacado nos próximos capítulos do livro de Números, os moabitas eles abandonaram a religião de seu antepassado Ló, e eles estavam mergulhados em idolatria. Eles conheciam o Deus de Israel, eles ouviram dos seus feitos, eles sabiam que Israel não saiu do Egito por mão poderosa sozinho, eles saíram por causa dos feitos do Senhor. Esses feitos eram conhecidos em toda aquela região. Ele sabia que Deus estava por detrás de tudo isso. Ainda assim, ele sente medo, ele sente aversão ao povo, e ele desconfia, não só do povo, mas desconfia das próprias promessas de Deus ao seu povo. O salmista nos esclarece um pouco essa situação dos ímpios, quando ele diz no Salmo 53:5, achar-se-ão em grande pavor, onde não havia pavor. Com certeza, nós já conhecemos pessoas, talvez nós mesmos fôssemos esse tipo de pessoa, que em tal situação, em tal momento da vida, ficamos tão cheios de temor que achamos que tudo o que acontece está voltado contra nós. Os nossos familiares, o emprego, tudo. Parece que nada está ao nosso favor, nada está sendo favorável ao nosso lado. E então começamos a criar coisas, a criar cenas em nossa vista, em nossa mente. Mas antes de entrarmos no temor em si, de Balaque, vamos ver um pouco a respeito de a quem os moabitas recorrem para pedir ajuda. Os moabitas eles comunicaram a sua preocupação aos anciãos de Midian. Ambos os povos, tanto os moabitas quanto os midianitas, estavam sob domínio de Seom recentemente, o que torna essa comunicação aqui natural. Midian era uma confederação de povos, e parte do seu povo, muito provavelmente, pode ter sido governada pelo rei moabita. O fato aqui dos midianitas viverem em solo moabita é atestado, por exemplo, pelo livro de Gênesis 36:35. E veja, a questão dos governantes midianitas serem chamados de anciãos, muito provavelmente indique que Midian ainda não era uma monarquia naquela época, como Moabe era. Era sim uma tribo que tinha ali os seus anciãos a quem eles consultavam. E veja, meus irmãos, como nós vimos, os moabitas eles não tinham motivo algum, nem os midianitas, a princípio, de temer o povo de Israel. Israel não fez ameaça alguma a este povo. Eles poderiam ter seguido outra via. Os midianitas, se eles tivessem desejado, eles poderiam ter aproveitado esses progressos de Israel e os seus sucessos contra os amorreus, que, como nós vimos no capítulo anterior, eram os inimigos dos moabitas.
Eles tinham razões para se alegrar com Israel, por ter derrotado seus inimigos recentes. E dar graças ao Deus de Israel, por ter derrotado e libertado eles da mão de Seom, que tinham tomado parte das suas terras. E provavelmente eles iriam destruir o restante. A questão é que eles tinham razões, da mesma maneira, para desejar a amizade dos israelitas e do Deus de Israel, e virem em seu auxílio, não com hostilidade. Eles não precisavam ter tomado essa via. Mas, como nós vimos, como eles abandonaram a religião de seu antepassado Ló, eles estavam mergulhados em idolatria, e eles odiavam o povo do Deus de Abraão, e eles estavam iludidos em seus conselhos. E veja como está o coração deste homem, Balaque, rei dos Moabitas. Olha como ele descreve Israel aqui. Pelo que Moabe, verso 4, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. O que essa expressão quer dizer? Quando Balaque ele fala, essa multidão que está aqui, cobre a face da terra, essa multidão que cobre a face da terra, essa expressão significa literalmente, esconde o olho da terra. E por extensão, olho pode significar aparência ou vista, como no próprio livro de Números e em Levítico. Israel aqui, através dessa linguagem de Balaque, ele está sendo comparado a uma praga de gafanhotos, como aquela que assolou o Egito. É uma símile utilizada naquele tempo, comum para um exército invasor. E nós podemos conferir isso no livro de Juízes, por exemplo. Balaque, a tal ponto, ele está amedrontado e horrorizado com este povo, que ele vê eles não como possíveis companheiros, possíveis colegas, ou parentes próximos ali de seu antepassado, mas vê os israelitas como uma praga de gafanhotos que vai devorar toda a sua terra, que vai acabar com a sua paz, e vai acabar com eles e com Midian. E meus irmãos, que interessante é isso, né? Os irmãos, quando criança, com certeza já imaginaram cenas assim, e as crianças podem imaginar o seguinte: sabe quando você está no seu quarto? Hein, crianças? Quando você está no seu quarto e está tudo escuro, e aí uma brechinha do seu guarda-roupa está aberto, e você não sabe bem se aquilo é um casaco ou se parece uma figura ali, e você começa a ficar com medo, e você não consegue dormir. E aquilo começa a te amedrontar, e você fala, não, eu vou olhar de outra forma, eu vou parar de olhar. E aí você chama o seu pai e sua mãe, eles ligam a luz e você vê, era só o casaco. Mais ou menos isso que o coração de Balaque está tendo aqui, enfrentando. Ele está vendo um problema maior, um problema gigantesco, onde não existia um problema. E antes mesmo de conversar ou entender a real objeção desse povo, ou a real intenção deste povo que está ali, de frente de si, ele assume por outras vias, ele parte por vias espirituais. Parece que Balaque ainda tem resquícios de espiritualidade em si. Acompanhe comigo os versos 5 e 6. Enviou ele, Balaque, mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ao invés de, diante das vitórias de Israel, Balaque buscar por arrependimento, buscar aproximação com este Deus que se mostra tão vitorioso com este povo, ele parece endurecer ainda mais o seu coração. E por conta do medo que está dominando o seu coração, ele vai atrás de um mágico, um adivinho, um profeta que é famoso. Daqui a pouco vamos ver um pouco mais a respeito dessa personagem. Mas Balaão, e o seu objetivo é amaldiçoar Israel. Não é acabar com Israel, é amaldiçoar Israel.
enfraquecer este povo, para que então ele possa investir e derrotar e expulsar este povo. Meus irmãos, parece que a religião para Balaque, ela é útil quando convém. Percebam? E aqui nós temos uma primeira grande lição para nós. Nós somos confrontados com uma tentação que pode ser sutil em nossos corações. Querer os efeitos da espiritualidade sem um coração verdadeiramente quebrantado. Balaque poderia muito bem ter se arrependido, ter buscado reconciliação com este Deus e pedido para que ele o abençoasse. Mas ele está tão cego pelo medo, e o medo domina tanto o seu coração está tão afastado do Senhor, que ele busca outros recursos. Ele prefere chamar alguém muito famoso para amaldiçoar este povo que tem se mostrado, por todos os seus feitos, grandemente abençoado pelo seu Deus, para que então ele possa ser amaldiçoado. Talvez Balaque soubesse que Balaão pudesse amaldiçoá-lo pelo nome do próprio Deus deles. Nós não temos essas pistas aqui no texto, mas nós temos alguns indicativos que talvez ele pensasse assim. E veja, meus irmãos, crianças, não sejamos como Balaque, não sejam como Balaque, de só procurar a Deus, só procurar o Senhor, quando você quer alguma coisa, quando você quer ganhar alguma coisa de seus pais, ou quando você quer ir bem na escola, quando você quer um livramento dos seus colegas que estão pegando no seu pé. Busque um relacionamento com o Senhor teu Deus diariamente. Peça ajuda ao teu pai e à tua mãe para que eles possam te orientar nos caminhos do Senhor, a como orar, ao que pedir. Agradeça todas as refeições, porque vem das mãos do Senhor, como certamente vocês fazem através de sua família. Mas agradeça também, porque vocês são filhos da aliança. Vocês são povo do Senhor. Vocês podem ter um relacionamento com Deus, de nossos pais também, porque Ele é o teu Deus. Meus irmãos, por vezes, como Balaque, nós conhecemos os feitos do Senhor, nós temos conhecimento de tudo aquilo que Ele já fez por nós, ainda irá fazer, e mesmo assim, nós cismamos em temer as circunstâncias. Nós cismamos em temer as situações em que encontramos, ao invés de temer ao nosso Deus, de ter um temor santo e piedoso ao nosso Deus. Alguns exemplos que nós podemos ver aqui. Por exemplo, quando o nosso coração ele não está temente a Deus, ele passa a temer tudo mais que está à nossa volta. A situação política do país, o nosso emprego, o nosso financeiro, que talvez esteja nas últimas moedas, nos últimos recursos. Quando o medo nos assola, meus irmãos, nós por vezes revelamos a quem nós temos confiado a nossa vida. E veja, eu entendo as diferenças e nós devemos fazer as diferenças. Nós estamos falando de um pagão, de Balaque, um ímpio, e estamos falando de nós, cristãos, que temos um coração transformado. Ainda assim, nós devemos sondar o nosso coração para tomar cuidado e não ceder ao medo exagerado. Assim como Balaque, nós temos um coração que é inclinado ao pecado. Diferente dele, nós temos poder, através do Espírito Santo, para não sermos dominados por ele. Para não sermos dominados pelo medo, pela angústia, pela depressão. Através do Espírito Santo, nós podemos, sim, vencer estes medos, aquilo que assola a nossa alma. Nós, por vezes, meus irmãos, tememos, sem saber e sem perceber, mais o julgamento de homens do que o julgamento do Senhor. Um exemplo básico aqui. Imagine que você faltou um dia na igreja, faltou ao culto. Você teve seus motivos e faltou. E aí no domingo seguinte, você acabou faltando de novo. No terceiro domingo, se passar pela sua cabeça faltar, o que vem de imediato à sua mente? Nossa, eu estou carecendo de comunhão com os meus irmãos. Eu preciso prestar culto ao meu Deus. Eu preciso me santificar mais. Sinto que... Ou será que vem na nossa mente, o que será que o pastor vai falar de mim, hein? Eu acho que se eu faltar mais um domingo, ele me manda uma mensagem. O que os presbíteros vão falar de mim? O que eles vão achar de mim?
Percebe como que sutilmente o nosso coração se inclina a temor de homens, ao invés de temer o nosso Deus? Por isso que, por vezes, quando nós negligenciamos os meios de graça, nós não sentimos um pesar tão forte, porque é no nosso secreto que nós estamos pecando, que estamos negligenciando. Enquanto que aqueles que são visíveis, a gente teme mais. Não deveria ser assim. Como foi dito algumas vezes aqui, em diversos sermões, nós por vezes tememos mais a segunda tábua da lei do que a primeira, porque são pecados de relacionamento com o próximo. Mas, meus irmãos, se conhecemos o nosso Deus, nós deveríamos ter um temor santo pelo nosso Deus, porque Ele zela pela tua casa, pelo teu culto. Um outro exemplo que nós por vezes cedemos a temor de homens. Sabe quando você está em um local público e o seu filho começa a fazer birra aos pais, essa aplicação, e aí você começa a ficar envergonhado e vai falar: Senhor, eles vão achar que eu não educo meu filho em casa. E aí o seu coração começa a se irar com aquela situação, e aí você vai e disciplina o seu filho. Em última instância, a disciplina aplicada ao filho foi por causa da desobediência e merece justa correção? Ou foi pelo que os outros estavam achando de nós? O que os outros poderiam dizer da nossa conduta em casa, da nossa conduta com os filhos no particular? Não nos enganemos, meus irmãos. Um puritano chamado Joe Owen, ele escreveu uma obra muito importante, que se chama Para Vencer o Pecado e a Tentação, ou A Mortificação do Pecado, que também tem um livreto. E ele mostra que mesmo o cristão diariamente está em constante guerra contra os seus próprios desejos. Ai de nós, meus irmãos, se fôssemos entregues aos nossos próprios desejos. Não sobraria nada. Nós só estamos em pé e só estamos na presença do Senhor porque Ele nos sustenta. Ainda assim, nós podemos sofrer mais a influência do mundo do que as influências do reino de Deus, se nós constantemente negligenciarmos os meios de graça. Lembro-me numa época da juventude, em que conversando com um amigo, nós estávamos discutindo e ele falou para mim: mas onde diz na Bíblia que é pecado não ler a Bíblia todos os dias? E aí nós entramos num grande debate. E aí o seu argumento foi: não está explicitamente dito que não podemos ler a Bíblia, que nós devemos ler a Bíblia todos os dias. Então, se você não lê uma semana, 2 semanas, não tem problema nenhum. E a mente tola de um jovem segue isso, né? Fala: nossa, é verdade. E aquele que passava a ler constantemente as Escrituras, passou a negligenciar alguns dias e fala: não tem tanto problema. No culto eu vou prestar mais atenção, eu vou pegar mais firme posteriormente. E, meus irmãos, quais não foram as influências na vida daquele jovem? De palavras, de pensamentos, de postura em casa e até mesmo na escola. E aí, quando esse jovem se tocou, caiu em si, ele viu que ele estava sendo mais influenciado pelo mundanismo do que pelos valores do reino. E isso por conta da constante influência que ele estava tendo ali. E não tinha contraposição. É como aquele índio que nós já vimos a ilustração, diz, quando o missionário chega a ele e diz: e então, agora que você é um cristão, como que você se sente? Ele diz: sinto como se houvesse 2 lobos brigando dentro de mim, a vontade da carne e do espírito. E o missionário diz: quem vai vencer essa luta? E então ele diz: aquele que eu alimentar mais. O medo de Balaque nos ensina, meus irmãos, que se não formos atentos ao nosso coração, às circunstâncias e aos feitos e à fidelidade do nosso Deus, nós podemos cair na tentação de duvidar de suas promessas, cair na tentação de entregar o nosso coração ao desespero, à angústia. Veja, não digo que isso é o estado final da vida do crente, mas digo que nós podemos sim ser influenciados e sofrer graves consequências. Provérbios 28:1 diz: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está tão seguro como o leão. O salmista, no Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem terei medo? De quem terei medo?
O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E Isaías conclui dizendo, no capítulo 57, versos 20 e 21, mas os ímpios são como um mar agitado. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. O coração do ímpio não encontra paz, não encontra consolo. Um coração que está afastado do Senhor não tem a paz do Senhor. Nós devemos vigiar constantemente, meus irmãos, pois somos de todas as formas bombardeados por preocupações, por medos, por calamidades, por doenças, mas Deus está com o teu povo. Deus está conosco. Quais são as consequências de um coração distante do Senhor? Em primeiro lugar, nós vimos através da postura de Balaque que esse coração é dominado pelo medo. E em segundo e último lugar, é dominado pelo desejo de benefício próprio. Nós encontramos isso dos versos 7 a 20. É dominado pelo desejo de benefício próprio. Vamos entrar agora na figura de Balaão. Versículo de número 7. Então, foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. É interessante notar, meus irmãos, que nós temos provas arqueológicas da tamanha fama de Balaão. Foram encontrados naquela região ali, num período posterior, alguns tablets que continham o registro do nome de Balaão, seu ofício como adivinho ou mágico da época, e a sua grande fama naquele local, naquela região da Transjordânia. Ele era bem conhecido em toda parte daquele mundo, o que torna perfeitamente compreensível o fato de Balaque pensar logo em Balaão. Ele tinha fama, seus presságios se confirmavam. Aquilo que ele dizia que aconteceria, aconteceria de fato. E ele ficou muito famoso. Aparentemente, numa primeira leitura, nós somos um pouco tentados a imaginar que Balaão é um homem piedoso, não é mesmo? Nós vamos explorar um pouco mais a figura deste homem. Nós teremos o veredito final de seu caráter nos próximos textos, explorando ele, mas nós podemos ver algumas nuances aqui de seu coração e aprender com ele. Veja, por exemplo, a partir do versículo de número 8 até o 14. Balaão então lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Percebam aqui Senhor em caixa alta, ou seja, ele está chamando o Deus de Israel pelo nome, provavelmente Iavé. Então ele conhecia sobre esse Deus. Então, os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Balaque envia os mensageiros com os preços do encantamento. Nós já temos o primeiro indicativo aqui de que Balaão não seja um profeta que servia ao Deus de Israel, por mais que ele o conhecia. Aos preços, levaram consigo os mensageiros os preços dos encantamentos, ou seja, era um profeta remunerado. Através da sua remuneração, ele poderia fazer a vontade daqueles que o consultavam, ou abençoar, ou até mesmo amaldiçoar. É muito provável, meus irmãos, que Balaão, sendo um homem de grande prestígio, de grande fama, era um homem curioso, era um homem investigador, e ele não desconhecesse o caso e o caráter da situação de Israel e do Deus de Israel. E ele também, provavelmente, ouvira de que Deus, Iavé, estava com este povo, de modo que ele deveria, ali mesmo, ter dado a sua palavra, a sua resposta final aos mensageiros de Balaque.
dizendo que ele nunca amaldiçoaria um povo a qual Deus tinha abençoado. Como que Balaão poderia saber de que Deus tinha abençoado este povo? Ora, as notícias corriam naquele tempo. A fama de Israel estava fervendo. Todos ali conheciam Israel. E provavelmente conheciam também a profecia dita a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Sendo este o ofício de Balaão, o falar em nome dos deuses, como ele se propõe a fazer, era muito claro que ele sabia sim de que ele não deveria amaldiçoar este povo. Ainda assim, parece que ele cede à tentação. Talvez aqueles mensageiros estivessem com uma boa quantia, uma boa somatória em dinheiro. E aí ele diz o quê? Fique aqui essa noite. Eu vou consultar Yahvé, que é o próprio Deus de Israel, e vou ver o que ele tem a dizer. Ele hospeda os mensageiros, e ele dedica então uma noite para considerar o que deveria fazer e receber instruções do próprio Deus. O puritano Matthew Henry, ele diz algo muito interessante sobre essa passagem. Quando nós negociamos com tentações, corremos um grande risco de sermos derrotados por elas. Exatamente o que Balaão está fazendo aqui. Ele está cedendo. Ele sabia que ele não deveria amaldiçoar esse povo. Era um povo abençoado. Ainda assim, ele hospeda. Ele abre a porta da sua casa e diz: vou ver o que dá para fazer. Vocês estão com prestígios, vocês fizeram uma longa caminhada, talvez 1 a 2 dias de distância, fiquem aqui que eu vou consultar. Balaão, então, ele abre as suas portas para a tentação, para amaldiçoar aqueles que não deveriam ser amaldiçoados. E, meus irmãos, que indicação é essa para nós? Quando nós negociamos com tentações, nós corremos um grande risco de sermos derrotados por elas. Aplicação quanto a isso. Crianças, pensem o seguinte: sabe quando um amiguinho de vocês chama vocês para fazer alguma coisa que o pai ou a mãe de vocês já disse para não fazer? Um exemplo: vocês estão brincando num parque, estão brincando no estacionamento do prédio, e a mãe e o pai de vocês dizem: não vão até tal lugar, não saiam daqui. Mas aí vocês têm um amigo que talvez não seja tão piedoso, e ele parece que está tentando influenciar vocês e fala: veja, eles nem estão aqui, eles não estão prestando atenção não, vamos lá. Se a resposta de vocês ao seu colega for: olha, eu não posso agora, talvez não, talvez naquele dia ele pare de convidar vocês, mas no dia seguinte ele vai chamar de novo, mesmo sabendo que vocês têm uma proibição de ir. Agora, se vocês disserem para eles: eu não vou fazer isso, porque os meus pais não querem, é uma proibição, muito provavelmente ele vai desistir. Ele não vai ficar insistindo na má influência sobre você. O mesmo diz a nós, meus irmãos. Quando situações ocorrem de o pecado ficar batendo à nossa porta, seja no trabalho, seja no lar, seja através dos nossos olhos na internet, ou seja através de relacionamentos no nosso cotidiano, se nós não cortarmos de uma vez, se nós não negarmos e falarmos: vai embora, não posso negociar com isso, se nós falarmos: bem, talvez dê para manter aqui, muito provavelmente nós temos um grande e um sério risco de sermos derrotados pela tentação. Nós não somos chamados a negociarmos, somos chamados a fugir. Quando a tentação vier, fujamos. E a oração do Pai Nosso, nós oramos: quando em tentação, se em tentação, livra-nos do mal. Se em algum momento, Senhor, eu estiver em tentação, não permita que eu caia. Me livra, que eu fuja, que eu negue, que eu escape. Nós não podemos abrir a porta para as tentações. Voltemos aqui à situação de Balaão. Por que durante a noite Deus vem a ele? Provavelmente Deus estava falando com Balaão através de sonho, que era uma maneira inferior de se revelar àquele homem do que aos filhos de Israel, por exemplo, a Moisés ou a outros profetas nos tempos bíblicos. E veja, Balaão apresenta a Deus um relato da missão dos mensageiros, conforme nós vimos do verso 9 ao 11.
Deus então é claro quando ele diz, não vá com eles, nem tente amaldiçoar este povo, porque é povo bendito, é um povo abençoado. E parece que Deus, meus irmãos, algumas vezes, para a preservação do seu povo, ele se compraz em falar com homens maus. Como, por exemplo, nós temos o relato de Abimeleque, em Gênesis 20, verso 3, e com Labão, em Gênesis 31, verso 24. Mas o fato é que Deus ele foi muito claro a Balaão. Ele fala, não vá, não amaldiçoe. Por que não amaldiçoe? Porque este povo é um povo santo. E qual foi a resposta de Balaão aos mensageiros? Notem aqui no verso de número 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Vocês estão percebendo a falta de alguma coisa aqui? Tornai a vossa terra, porque o Senhor, ou seja, Yahvé, recusa deixar-me ir convosco. Mas e a razão? Parece que Balaão está contando uma meia-verdade aqui. Ele fala, Yahvé não deixou eu ir com vocês não. Melhor vocês voltar para a terra. Mas parece que o coração de Balaão está inclinado às segundas intenções. Porque se ele fala, olha, não posso ir com vocês, Yahvé não permitiu que eu amaldiçoasse o povo, porque ele é abençoado por ele. Não tem como amaldiçoar, não tem chance, já é abençoado, não tem como ser eficaz a minha maldição contra eles. Balaque talvez entendesse e desistisse. Mas parece que Balaão, ao suprimir fatos aqui, ele está deixando uma porta aberta para que o que acontecesse, aqui que nós vamos ver, de fato se concretizasse. De que Balaque enviassem outros mensageiros, com maior riqueza, que maior honra, e talvez conseguisse convencer Balaão, e talvez este conseguiria convencer a Deus. Meus irmãos, uma obediência parcial é uma desobediência por completo. Não achemos que, cumprindo alguns mandamentos isoladamente, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. Não, nós agradamos ao Senhor e cumprimos a sua vontade quando nós cumprimos por inteiro. Quando nós nos dedicamos em cumprir a palavra do Senhor, os princípios do Senhor por inteiro. Quando você tenta negociar com isso, tenta cumprir partes e negociar outras partes, você está convidando ao mundo a te oferecer propostas que sejam mais vantajosas. Eu sempre lembro-me de uma figura, de uma situação, na verdade. Quando eu trabalhava no buffet, por muitos anos eu não conseguia arrumar um trabalho fixo, porque jovem que eu era, eu só conseguia talvez em telemarketing, mercado, trabalhos que eu entendia que não eram para mim, por conta da negociação com o dia do Senhor. E quando eu consegui um trabalho fixo em buffets, a gente sabe que buffets de festa geralmente funcionam principalmente de sábados e aos domingos. E quando eu fiz a entrevista e conversei com a gerente e com a dona do local, eu fui muito claro com elas. E eu falei, veja, eu estou disposto a dar o meu melhor, eu venho sábado o dia todo se vocês quiserem, sexta-feira na parte da noite, durante a semana, só não me chamem domingo. Eu não posso. E foram se passando anos. E eu fiquei alguns anos, talvez, eu não lembro ao certo se 3, 4 anos. Eu fiquei um bom tempo trabalhando em buffet. Nesse buffet fixo e em alguns outros também, para conseguir um dinheiro extra. Sempre que tinha festa, eles me chamavam, mesmo tendo escala. Tinha festa às terças, eles me chamavam, eu ia. Tinha festa sexta, sábado, eles sempre me escalavam. Mas aos domingos eles nunca mais me chamaram. Eu confesso, meus irmãos, que era tentador, porque quem já sabe o salário de um garçom ou de alguém que trabalha em buffet, sabe que não é lá essas coisas. É irrisório. Então, quanto mais festas você faz, mais você consegue dinheiro. E alguém que está desempregado, precisando de dinheiro, mas o Senhor colocou firme em meu coração, para que eu não negociasse o dia dele. E mesmo passando-se alguns anos, Deus ele me abençoou, me colocando num trabalho que eu não precisasse trabalhar de domingo. E depois colocou-me em uma livraria,
depois me colocou em uma editora, hoje estou em uma outra editora e caminhando para o ministério do Senhor. O fato é, meus irmãos, que quando nós não negociamos com o mundo, nós somos vistos de outra forma. Se hoje alguns dos irmãos se encontram em tal situação, orem, clamem ao Senhor para que os livre de um trabalho que atrapalha a sua comunhão com Deus, de um trabalho que atrapalha a sua espiritualidade. Homens, orem ao Senhor para que o peso da responsabilidade não seja tamanho ao ponto de você negociar a liderança espiritual do seu lar. Somos convocados e ordenados a guiar o nosso lar de segunda a segunda, principalmente ao domingo. Que alegria é quando nós conseguimos conduzir a nossa esposa e os nossos filhos à casa do Senhor, na comunhão dos santos. Ore ao Senhor se você passa por tal situação, para que Ele te liberte, para que Ele consiga providenciar, e certamente Ele te abençoará. Não sejamos duros como Balaão, sempre cedendo, sempre falando, talvez dê certo lá na frente, vamos esperar mais um pouquinho. Haja com o pulso firme, não negocie as coisas do Senhor. Por vezes nós não negociamos tantas coisas. Os homens que gostam de carro, não pegam um carro ruim, de uma marca ruim. Eles assumem um custo alto, mas ficam com um carro melhor, porque sabem que aquele carro vai servir bem a si e a sua família. No emprego, não faltam, são firmes, sabem que a sua reputação está conduzindo a sua família ao sustento, está sendo abençoada a sua família através do sustento. Mas parece que quando falamos das coisas espirituais, nós cedemos muito facilmente. Nós não temos pulso firme, não sejamos assim. Não sejamos assim. O Senhor nos convoca para que sejamos homens e homens dEle, representante dEle e do seu reino nessa terra. Mas a história aqui de Balaão, ela continua. Ele diz então, vão, porque não posso ir com vocês. E Yahvé não deixou eu ir com vocês. Versículo 14. Tendo se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. Outra supressão de fatos aqui. Eles não falam, olha, o Deus Yahvé, que é o Deus dos israelitas, não deixou que ele viesse. Ele simplesmente fala, ele se recusa a vir. Eu estou achando que eles entenderam a mensagem de Balaão, este é o fato. Quando nós prestamos atenção aos detalhes da narrativa, nós percebemos aqui que eles entenderam a mensagem de Balaão e eles falam, veja, ele está se recusando a vir conosco. E aí vem o estímulo então, verso 15. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Verso 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. E aqui que nós temos o ponto maior de Balaão parece que é um homem muito piedoso. Tiago, eu estou achando que a nossa leitura não esteja muito certa sobre esse homem. Olha a resposta que ele dá. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, é como se ele falasse, ainda que Balaque me desse um cheque em branco, para eu colocar o valor que eu quiser, ainda assim eu não poderia transpassar o mandato do Senhor. Meu Deus, ele diz, do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Será que não estamos fazendo uma leitura errada de Balaão? Será que na verdade ele não é um homem piedoso? Que entendeu os decretos do Senhor, entendeu os desígnios do Senhor? Mas agora vem o verso 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Isso aqui para mim, quando eu li e reli, eu falei, é interessante isso que Balaão está fazendo.
Sabe quando, novamente apelando às crianças, sabe quando criança você, ou então quando seus filhos pedem uma coisa, e aí você fala não, seja o pai ou a mãe, fala não. E aí a criança não contente, e não piedosa do jeito que ela é, não é mesmo? Ela vem depois de novo, fazendo carinha, pede de um outro jeito. Papai, não posso mesmo. Aí você fala, não pode. Se você soubesse os meus motivos, você entenderia. A resposta é não. E aí ele vem de novo depois. E ele pede de uma outra forma, tentando fazer com que você amoleça o coração e então ceda e libere ele a fazer aquilo que ele quer. Parece-me que é isso que Balaão está fazendo. Ele responde, ainda que Balaque me desse todas as suas riquezas, eu não poderia transpassar o seu mandamento. Mas fiquem aqui mais essa noite. Vou consultar Deus de novo. Vamos ver o que ele tem mais a dizer para mim. A quantia foi dobrada, parece. Ou foi triplicada, a gente não sabe. Mas foi uma alta somatória em dinheiro. Parece que o coração de Balaão está sendo inclinado à ganância. Está sendo inclinado ao benefício próprio. Parece que ele não conhece tão bem assim o Deus de Israel. Porque o Deus de Israel ele foi muito claro quando ele disse, não vai amaldiçoar esse povo, porque é um povo abençoado. Mas Balaão insiste em ir até Deus para ver que, vai que como os outros deuses ele muda de ideia. Vai que como eu, que sou volúvel, gosto de às vezes ter uma resposta, outra, vai que assim como nós, os seres humanos, ele se inclina e deixa que eu possa ir. À primeira vista, Balaão pareceu sim um modelo de piedade, falando da palavra, falando a Deus com respeito. Contudo, meus irmãos, Deus já sabia das intenções de Balaão. Na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 15, diz que o caminho de Balaão amou o prêmio da injustiça. Nós temos alguns relatos no Novo Testamento, Apocalipse, Judas, por exemplo, Apocalipse 2,14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Judas 1:11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos por ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ezequiel 33, verso 31, descreve muito bem a situação aqui do coração de Balaão. Ele diz, com a boca professam muito amor, mas o seu coração vai após a ganância. Balaão, que aparentemente demonstrou recusar a tentação, mostra que agora ele está disposto a negociar com Deus. Vai que Deus muda de ideia. Quais exemplos nós temos de caminhos completamente opostos ao de Balaão? Pelo menos dois, que são mais claros. Jesus e os apóstolos. Quando Jesus, na tentação, teve diante de si Satanás, que falou, se você se prostrar diante de mim, te dou tudo. Como nós vimos hoje no Sermão da Manhã. Não precisa pensar em cruz, não precisa pensar em sofrimento, tão somente me adore. Se prostre diante de mim, eu vou te dar tudo. Tudo aqui que você está vendo é meu. E Jesus, ele não falou, bem, deixa eu consultar a palavra do Senhor. Ele não falou, bem, vamos conversar e a gente pode chegar ao meio termo. Jesus simplesmente o repreendeu e o respondeu com a palavra. Da mesma forma os apóstolos, com Simão o mago. Quando Simão tentou comprar os dons dos apóstolos de conversão, os apóstolos não falaram, olha, vamos nos reunir com a congregação e vamos ver o que dá. Vamos chamar todos os apóstolos e vamos ver o que eles vão deliberar sobre o assunto. Eles os repreenderam. E falaram, vai tu e o teu dinheiro para a perdição. Seja o teu dinheiro para a tua perdição. Não existe negociação, meus irmãos, quando os caminhos estão claramente contrários à vontade do Senhor. Balaão, se fosse de fato um homem piedoso, ele deveria ter repulsa a esta oferta. E falado, vocês não entenderam o que eu disse? Vão embora, não vou amaldiçoar ninguém. É um povo bendito.
É um povo que pertence a esse Deus o ama. Mas Balaque está disposto a sofrer as consequências para ter a saciação dos seus benefícios próprios, do que cumprir aquilo que já estava explicitamente declarado para eles. Meus irmãos, o texto está nos ensinando que, por vezes, palavras piedosas ou uma linguagem correta não garantem, em última instância, um coração submisso. Nós temos muitos em nosso meio, no meio evangélico, que se dizem cristãos, que se dizem profetas, que se dizem pregadores da palavra, mas são lobos na pele de cordeiro. E devemos estar atentos quanto a estes. Devemos estar muito atentos. Um coração sem um temor verdadeiro, ele não rejeita o pecado, ele simplesmente o adia. Ele espera uma oportunidade melhor para se concretizar, que é a posição aqui de Balaão. Quando o pecado bate à porta do cristão, ele deve rejeitar com repulsa. O fato e o pensamento de cometer um pecado contra o seu Deus, em primeiro lugar, deve gerar ele tamanho temor e tremor que ele fuja, como o próprio José fez na casa de seu senhor Potifar. Ele não deu brecha para a mulher do seu senhorio. Ele simplesmente fugiu. Mesmo que suas roupas ficassem lá, ele fugiu. E o temor dele não era o que o chefe dele poderia fazer com ele. Nós lemos lá no relato de Gênesis que ele diz: como poderia eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus? E nós não tínhamos ainda as tábuas da lei dizendo não adulterarás. Mas o temor do coração dele estava no Senhor. Quando nós entendemos a vontade do Senhor e entendemos os teus desígnios, nós nos tornamos temerosos, primeiro pelo Senhor. Quando a tentação bater à nossa porta, meus irmãos, fujamos, não negociemos. Se é internet, corta. Se são as redes sociais, se afaste. Não negocie, não fala, vou apenas reduzir o meu tempo. Fuja. Se são más conversações, corte relacionamentos. Se é o seu trabalho, fuja e procure um outro. Não negocie. Não dê abrigo, não dê morada aos mensageiros do pecado. Não corra esse risco. Fuja com repulsa. A sua vida depende disso. E por fim, nós temos o versículo de número 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. E agora? Diante de tudo isso que foi exposto, Deus está mudando de ideia? Deus que em primeira instância falou, não vai. Agora Ele está falando, vai. Mas você só vai falar o que eu disser, o que eu mandar. Quando nós lemos aqui, na tradução, nós perdemos um pouco da nuance que tem no hebraico, que ficaria mais ou menos assim. Se aqueles homens vierem te chamar, vai com eles. Deus ele coloca uma condicional. Antes de tratarmos a problemática, vejam como faz a diferença aqui. Se aqueles homens vierem te chamar, vai com eles. O tempo muda, a disposição muda. A questão é, o coração de Balaão está tão inclinado à ganância, aos benefícios próprios, que apenas observe, não vamos expor porque será o tema do próximo sermão, mas observe a disposição de Balaão no versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, abaldou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Qual foi a condicional que nós vimos no versículo anterior? Se vierem a ti. Você mandou eles esperar, ficar acampados lá, enquanto você me consultava. Se eles vierem, Balaão nem espera. Ele já prepara sua jumentinha e fala, é agora, vou embora, não vou perder tempo. Vai que eles se cansam e vão embora com a oferta. Perceba como o coração deste homem não tem temor a Deus, é um coração distante, e por isso está sofrendo as consequências, sofrerá as consequências do seu pecado. Quando Deus, meus irmãos, está permitindo que ele vá aqui no versículo de número 20, Ele não está permitindo isso em bênção. Ele não está garantindo benefícios a Balaão. Um puritano, ele disse o seguinte: assim como Deus, às vezes, recusa as orações do seu povo com amor,
também às vezes ele concede os desejos dos ímpios em ira. Deus está deixando que Balaão vá, mas Deus o entregou os desejos do seu próprio coração. Ainda que esse cajado torto vá proferir bênçãos, porque ele só vai dizer o que Deus permitir que ele diga. Ainda assim, Deus o permite ir em ira. E no desfecho da história com a mula, ou com a jumenta, e no desfecho da história do próprio Balaão, nós vamos perceber isso, de que Deus ele deixou Balaão aos seus próprios desejos, e entregou ele à sua ganância, ao seu desejo de benefício próprio. Meus irmãos, aqui nós temos uma verdade maravilhosa e consoladora aos corações dos filhos de Deus. Deus ele mantém os ímpios sobre rédeas curtas, e eles só avançam até onde a permissão divina os alcança, e não além disso. Balaão vai, mas ele não vai proferir palavras de maldição contra o povo dele. Ele vai falar exatamente aquilo que ele mandar ele falar, e vai abençoar Israel. Quando nós vemos governos ímpios em nossa nação, e como temos visto em nossa nação, não nos desesperemos. O Senhor está no controle. E Ele pode usar até mesmo esses homens ímpios para benefício do seu povo. Que nesse momento em que estamos passando por tribulações sociais, financeiras, que a igreja brasileira possa dobrar o seu joelho e clamar por socorro a Deus. E entender que a sua vida nunca esteve nas suas mãos, mas sim nas mãos do teu Deus. Que nós, meus irmãos, possamos olhar para o Senhor e saber que Ele tem um caminho seguro, um caminho que nós não precisamos trilhar e vamos permanecer nele de acordo com a nossa conduta apenas. Mas o Senhor nos conduzirá neste caminho. Assim como os israelitas que receberam a proposta de vão, pode avançar, eu não vou com vocês, e não quiseram ir, assim sejamos nós também. Nós vamos avançar, mas com o Senhor. Sem o Senhor não tem como avançar. Ele nos sustenta com o braço forte. Ele controla até mesmo os ímpios. Todos os governos estão sob o teu poder e sob o teu senhorio. Concluindo, meus irmãos, a história aqui de Balaque e Balaão, ela é um espelho para as nossas inclinações. Como nós vimos, o Novo Testamento ele é severo ao nos advertir contra o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Portanto, através dessa mensagem, que nós possamos examinar o nosso coração, examinar as nossas inclinações e estamos sendo governados por quem? Pelos nossos medos, pelos desejos de benefício próprio ou pelos princípios do Senhor? Se você está em Cristo, você faz parte de um povo abençoado. Você faz parte de uma grande multidão. E tem Cristo sobre você, te abençoando todos os dias, intercedendo todos os dias a Deus Pai. Devemos nos lembrar que a bênção de Deus, novamente, não depende do nosso desempenho e nem de intervenções dos inimigos do povo de Deus. Ela está ancorada exclusivamente na fidelidade do Senhor. Ele disse que nos guardaria e Ele vai nos guardar. Ele disse que nos salvaria até o dia final, e Ele vai nos salvar até o dia final. Um coração que não possui o temor correto do Senhor, ele tenta negociar com o Senhor. Um coração que é piedoso, ele se submete. E veja, a diferença aqui não está no conhecimento, mas na disposição em obedecer. Balaque tinha conhecimento do Deus de Israel. Balaão tinha conhecimento dos feitos e do Deus de Israel. Mas ainda assim eles estavam dispostos a ceder o medo e a ceder às suas próprias vontades, aos seus próprios benefícios. Eu não sei se você notou que nós não tocamos muito no versículo de número 1, mas veja, enquanto Balaque e Balaão conspiram e negociam no topo das montanhas, Israel está descansando no vale. Ainda assim, o seu Deus, sem que naquele momento eles soubessem, está lutando por eles.
no âmbito invisível. Quando parece que a situação está tranquila ou caótica, independente do momento em que estejamos vivendo, saibamos, Deus está pelejando pelo teu povo. Ele nos guarda, Ele nos consola. Não temos motivo para temer. Não temos motivo para ceder ao desespero. O Senhor está nos consolando. Mesmo que Ele esteja em silêncio, mesmo que pareça que nada está fazendo sentido, Ele está trabalhando pelo teu povo. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe. Que o Senhor nos console com essas preciosas verdades. E que possamos, cada dia mais, termos um amor abnegado pelas coisas do Senhor e pelo nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.